nas tuas mãos para ser livre, para abençoar, para confrontar, para reerguer, para regimentar a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez neste domingo. Para nós é sempre um tempo de celebração, de alegria. E queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Hoje é um dia de festa, não apenas por estarmos num domingo que significa a Páscoa, mas temos aí os nossos irmãos que foram batizados ontem. Posso ouvir um amém desses irmãos? Glória a Deus. Então é uma bênção, temos aí novos crentes que testemunharam. Eles não são tão novos. Alguns inclusive já servem na casa de Deus, já estão bem entrosados, mas por diversas razões não foram batizados antes e pela graça de Deus foi o momento e graças a Deus temos aí os nossos irmãos a darem esse passo. Quantos se alegram a Deus por esses irmãos? Então vamos aplaudir ao Senhor. No próximo domingo vamos fazer então a entrega desses certificados de batismo, recepção de novos membros e vai ser uma bênção, amém? Todos aqueles que vão passar por esse momento vamos estar aqui a celebrar. Nós hoje, amados, vamos fazer a nossa partilha da Palavra de Deus em vista da Páscoa, efetivamente. E eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. E a Páscoa é um grande momento. Para mim, provavelmente, o principal na cronologia cristã. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Esse é um capítulo muito grande. Os irmãos estão salvos pelo gongo. Vamos ler só os primeiros versículos, amém? Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será princípio dos meses, e esse vos será primeiro dos meses do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, de perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada uma, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, diga, do sangue, mais uma vez, do sangue, e pô-lo-ão em ambas ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça, com os pés e com a frescura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, diga apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós,
e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Até aqui. A Páscoa, irmãos, nós lemos, esta é a Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica que indicava a saída do Egito. Deus fez um livramento no povo judeu. Abraão, quando peregrinava, recebeu da parte de Deus uma promessa. Uma promessa, na verdade, de que o seu povo, uma palavra e uma promessa seguida. Uma palavra que dizia que o povo que seria oriundo dele seria levado cativo para uma terra. E ficariam cativos lá por 400 anos. Mas que depois se levantaria um libertador e tiraria o povo dali. O contexto que nós lemos, nós temos Moisés no final das 10 pragas. Na 10ª praga que Deus lançou sobre o Egito para que o povo de Deus fosse liberto, saísse efetivamente da escravidão. Esses homens e mulheres hebreus ficaram no Egito por muito tempo. A história nós conhecemos, foram para lá bem, chegaram lá, foram bem recebidos, porque José adiantou, como ele disse aos seus irmãos, não cuideis que vocês me traíram e me enviaram aqui, mas na verdade Deus me enviou à frente de vós, para que num tempo como esse eu pudesse me manifestar. Então José, um grande homem de Deus, ele foi enviado ao Egito por Deus, num contexto de um problema familiar, mas foi enviado por Deus ao Egito, adiantou, salvaguardou os irmãos e é assim que os judeus entram no Egito. Cresceram, tornaram-se um povo muito numeroso, um povo grande, e os egípcios ficaram assustados com a prosperidade, com a destreza, com o número dos judeus. Então disseram, esses são grandes, são muitos, são inteligentes, são abastados, convém dominarmos para que eles não nos dominem. E começou a escravidão judaica e por 400 anos ela decorreu. Depois vem Moisés, se levanta. A história de Moisés nós temos uma ideia. Foi um homem que foi livrado por Deus desde o seu nascimento. Um nascimento miraculoso, num tempo em que estavam a matar os recém-nascidos, precisamente para fazer o controle da taxa de natalidade judaica. Então o faraó mandou matar os recém-nascidos. Então nasciam, eles observavam. Se fosse rapaz, matavam. E o menino nasceu, a mãe teve que pôr no rio, aquela história que nós já conhecemos, e foi ao rio, foi parar na casa de Faraó, cresceu. Ele mesmo foi chamado por Deus para ser o libertador. Moisés se levanta e chega a esse ponto em que nós vimos aqui na história, em que 10 pragas tremendas, Deus destroçou o Egito, com aquelas pragas todas, uma grande potência mundial a ser abalada por supostamente um simples mago ou um homem de Deus. Então, a verdade é que um conflito, provavelmente considerado político por muitos, mas Deus a chacoalhar uma nação inteira para tirar o povo que estava preso. Deus movimentou o mundo, porque efetivamente o Egito era um lugar muito difícil do povo de Israel sair dali, se não fosse por uma intervenção divina. Efetivamente, Deus fez milagres consecutivos para conseguir retirar o seu povo das mãos de Faraó. E isso não é diferente nos nossos dias. Não é fácil sair das prisões espirituais. Esse trabalho, efetivamente, seres humanos sem capacitação divina não conseguem fazer. Nós, sem a ajuda de Deus, a julgar aqueles que nos estão a aprender, não conseguimos sair da escravidão. Nós precisamos de Deus para sair do pecado, da mentira, para sairmos da fornicação, para sairmos do adultério, para sairmos da feitiçaria. Nós precisamos de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Precisamos da ajuda divina, da intervenção divina. Nós não vamos conseguir sair das nossas prisões se Deus não fizer intervenção. E a intervenção divina é intensa. Ela precisa ser intensa e contínua, até que o inimigo largue-nos. Então, nós vamos ver o agir de Deus nesse contexto. E aí vem a Páscoa, o momento em que Deus vai terminar com a obra que ele estava a fazer, que ele tinha começado, e diz, olha, há uma última praga, vai ser o checkmate,
os primogênitos haverão de morrer, o espírito da morte ele vai descer, e as casas que não tiverem o sangue do Cordeiro, então essas casas serão atacadas. E os primogênitos daquelas famílias morrerão. Nós conhecemos a história, aconteceu de fato como está escrito, e efetivamente os primogênitos morreram, incluindo o primogênito de Faraó, o que doeu muito o coração de Faraó, a ponto de ele dizer, vão, antes que não vamos morrer todos, né? Embora que impressiona a insistência de Faraó, porque a morte dos primogênitos foi um momento, mas muita coisa já tinha acontecido. O Egito já estava em escombros praticamente. E ainda assim o homem insistia em não largar o povo de Israel. Contudo, irmãos, nós vemos que aqui é o momento-chave em que Deus efetivamente marca uma transição, a saída da escravidão. O povo efetivamente recebe da parte de Deus a ajuda que precisavam para que o inimigo largasse e efetivamente não conseguisse mais segurar Israel. Da mesma forma, nós em Cristo Jesus recebemos a plena redenção e libertação. A Páscoa, irmãos, é a primeira das celebrações judaicas. E aqui vale explicar aos irmãos que a Páscoa ela abre o caminho. Por quê? O povo foi chamado por Deus para sair do Egito, da vida de escravidão, para ir ao deserto, porque foi chamado inicialmente. Eles iam para a terra, mas o caminho era passar o deserto. E neste caminho, na verdade, eles iam para adorar a Deus. Ou seja, uma série de festividades Deus queria fazer com o seu povo. Mas não era possível fazerem isso sem antes a Páscoa. A primeira celebração foi exatamente a Páscoa. É o primeiro momento em que o povo está pronto para celebrar. Embora ainda num contexto de escravidão, mas já conscientes de que não estaremos mais aqui. Na verdade, só estamos aqui por um tempo, mas a nossa plena redenção virá e nós sairemos desse lugar para adorarmos o nosso Deus de forma 100% livre. Então a Páscoa ela marca esse momento inicial daquilo que são as festas judaicas ou as celebrações de Deus, de Yahvé, como se diz. Então Deus tem as suas festas que Ele ordenou ao seu povo para que o povo celebrasse, dissesse, olha, vocês eram escravos, agora são livres, celebrem a liberdade, celebrem a vitória que vos foi concedida. Então, normalmente, eu quando falo de qualquer festa bíblica, acho muito importante dar aos irmãos a perspectiva, porque nós não somos judeus. Portanto, não vamos celebrar a Páscoa nesse modelo. O que estava a ler aqui no capítulo 12 do Êxodo, os judeus continuaram a praticar por muitos anos. E, na verdade, até hoje o praticam, né? Eles fazem esses atos todos. Nós não vemos hoje o sacrifício como se via na época de Jesus, em que efetivamente um rio de sangue corria, porque pelo menos 100 mil judeus da diáspora juntavam-se todos em Jerusalém para celebrar a Páscoa, cada um apresentava o seu cordeiro, era muito sacrifício. Imagina, centenas de milhares de animais eram sacrificados. Então aquilo fazia mesmo um córrego de sangue, no qual muitos, inclusive, naquela altura as pessoas lavavam as roupas no rio, e muitos iam lavar a roupa no sangue, por isso é que dizem que as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. É a referência daquele córrego de sangue que passava no rio, as águas do rio tornavam-se vermelhas, e muitos, um símbolo de que as suas vidas estão ali, até lavavam as vestes na água vermelha. Então, nós temos a redenção plena em Cristo Jesus, não precisamos mais de sacrifícios, porque Cristo fez um único sacrifício para todos aqueles. Em Cristo Jesus, nós vemos a plenitude de Deus a ser manifesta. Jesus Cristo é o próprio Cordeiro Pascual, aquele que foi morto para que nós pudéssemos ter acesso à redenção. Para que, quando Deus fizer o seu julgamento, no tempo final, nós não sejamos abrangidos pela morte. Jesus Cristo, Ele entregou-se, foi morto, sepultado, ressuscitou, trazendo para nós a clareza, irmãos, de que Ele, primeiramente, não podia ser preso pela morte. A morte de Jesus é um momento crítico no Evangelho, mas não é um momento chave.
O momento-chave é a sua própria ressurreição, aonde ele prova para todos que ele não podia ser detido pela morte. A morte morreu. É a minha frase. Então, mataram a morte naquele momento. Porque Jesus não apenas foi ao inferno, como diz a Bíblia, ele resgata aqueles que já estavam lá e resgata para todas as gerações aqueles que crerem nele. Então, ele fez um sacrifício que era necessário por causa dos pecados dos seres humanos, fez um único sacrifício para que em todas as gerações nós pudéssemos ter acesso à comunhão com Deus. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos a redenção, a limpeza, irmãos, aquilo que é o resgate. Nós precisávamos desse resgate. No princípio, quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus foi muito clara. O dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a morte estabelece-se não apenas como a morte física, mas a morte espiritual também, o distanciamento de Deus, a separação. Em Cristo Jesus, nós vemos o resgate. Aquilo que foi feito no Éden, com pele de animal foram cobertos, um sacrifício foi feito já ali. Nós vemos um sacrifício a ser feito novamente desse lado, para cobrir o nosso pecado. Então, a morte já não tem poder sobre nós. A morte perdeu a força, irmãos. Nós recebemos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, a vida. Nós recebemos a vida e a vida eterna. A qualidade de vida que não nos pode ser dada por ninguém. Só Deus pode conceder isso. Só Deus pode nos dar a vida num contexto em que nós já estávamos condenados à morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que diz a palavra. Irmãos, nenhum de nós pode dizer, eu não tenho pecado. Portanto, se tem pecado, se pecou, esse irmão, na verdade, ele é digno do julgamento e da morte. Mas há uma provisão divina para que nem eu nem tu venhamos a morrer. Essa provisão é o sacrifício. O sacrifício que vai cobrir o nosso pecado e que vai nos dar acesso a Deus Pai. É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Dito isso, irmãos, nós estamos a olhar num contexto em que nós não estamos a pensar que vamos celebrar a Páscoa, matar um cordeiro, comer e fazer todos aqueles elementos judaicos. Não é o objetivo. Fazer pães sem fermento, pegar as ervas amargosas, fazermos ali uma alimentação. Os irmãos viram o texto que lemos, em que ele diz, comei de pé, com os lombos cingidos e apressadamente. É um símbolo. Então, aquilo não é uma refeição para ser feita de forma relaxada, um domingo de Páscoa e tal. O símbolo judaico para eles é, vamos comer de pé, o pão tem que ser sem fermento, para dizer que não tem nenhum tipo de mistura e também não tivemos nem sequer tempo de pôr ele a levedar, é o símbolo, né? E as ervas têm que ser amargosas. Mas o que quero tratar com os irmãos aqui hoje é como nós vamos olhar para a Páscoa, ok? Como vamos olhar, irmãos? Esses são os elementos bíblicos da Páscoa que acabei de descrever. Então, é uma celebração, é nossa celebração, é o momento em que nós celebramos. Jesus, ele foi morto no dia da Páscoa, na sexta-feira, ok? No dia em que os judeus celebravam a morte do Cordeiro, o sangue aspergido. Então, anos depois de Moisés ter feito a ordem, não por acaso, na noite em que eles faziam o momento familiar, em que faziam a partilha, Jesus foi morto naquele mesmo momento, simbolizando efetivamente aquilo que estava lá, estava a ser cumprido. Então, o que me vale dizer, se tiveres aí a imagem, Uda, podes pôr, eu gosto de pôr uma perspectiva só para os irmãos terem ideia. Tudo o que acontece no Novo Testamento é apenas o cumprimento daquilo que já estava visto no Antigo. Tá? Então, se os irmãos olharem, nós temos aqui as 7 festas bíblicas. Tá? Então, Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Todos comigo. 3, 2, 1. Páscoa, Pentecostes, trombetas, expiação. Ok? 3 delas já estão cumpridas. Ou, na verdade, 4. Ok? Já estão cumpridas. Faltam 3 para
se cumprir. A Páscoa é o momento em que o Cordeiro foi... Todas essas festas foram ordenadas por Deus no contexto do Êxodo. Quando os judeus saíram do Egito, eles agora tinham festas para celebrar. Porque, enquanto estavam escravos, não podiam fazer isso. Mas essas festas todas apontam para Jesus Cristo. Todas elas apontam para o desfecho do trabalho divino na redenção plena da humanidade. Todas apontam para a agenda de Deus em acabar com a corrupção e estabelecer um novo reino. Então, o que nós estamos a ver é que 4 delas já se cumpriram, a Páscoa, quando ele faleceu, os ázimos, que é logo sequencial, tanto ele como as primícias, e depois, 50 dias depois, vem o Pentecostes. O Pentecostes, nós vemos lá em Atos capítulo 1, 2, 3, 4, aquele evento massivo que desce o Espírito de Deus sobre a terra no dia exato da festa do Pentecostes. Então, era uma festa judaica tal como a Páscoa. E o que aconteceu naquele dia daquela festa, o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos. Então, nós estamos a ver que essas 4 já se cumpriram e temos outras que vão se cumprir. Quando a trombeta soar, nós que estamos vivos seremos chamados. Quantos creem nisso? Vai soar a trombeta. Posso ouvir um amém? Nós cremos nessa palavra. E as últimas festas, na verdade, são os momentos finais da redenção. E, obviamente, tabernáculos é o momento em que Deus habitará conosco, novos céus, nova terra, tudo isso. Então, nós estamos a perceber, neste contexto do que Deus está a fazer, a Páscoa é a abertura do caminho. Não é possível adentrarmos a vida dos santos sem passarmos pela Páscoa. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não temos como viver a vida com Deus para chegarmos à plena redenção sem passarmos no momento inicial em que Ele começa a história de nos retirar da servidão do diabo. Nós precisamos sair do domínio do diabo e entrarmos para o domínio de Deus para vivermos todo o resto. Entender que aquele cordeiro foi imolado por mim é fundamental. Se não tivermos isso, nada feito. Então, aqui, irmãos, nós estamos a olhar o contexto bíblico apenas para captarmos o que a profecia nos está a dizer. Nós não estamos a olhar ao passado, nós estamos a olhar ao futuro. Diga amém. Jesus morreu, ressuscitou, sim, mas a agenda não terminou ali. Deus continua a fazer o seu trabalho e conta comigo e contigo para que homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, no boda maior, estejam lá conosco. Vai ter um boda. Aquele é boda. Quantos creem nessa festa? Digam amém. Amados, não é história de criança. E é um contexto desafiador falar do céu, porque as pessoas pensam que é uma coisa infantil. Mas Jesus foi muito claro, se não fores como criança, você não vai entrar no reino dos céus. A partir do momento que crescemos tanto que já não acreditamos na profecia bíblica, nós estamos a perder a fé. Nós vamos para o céu, posso ouvir um amém? Nós seremos plenamente redimidos. Essa é a mensagem da cruz. Não tem outra, irmão. A morte de Jesus teve um único significado: a redenção da humanidade. E o trabalho não terminou. O trabalho está em curso. E é muito importante termos essa perspectiva, porque alguns podem olhar e dizer, morreu, ressuscitou, acabou. Não, não acabou. Cadê o Pedro, o João, que não entenderam ainda essa verdade, que não adentraram a festa do Pentecostes? Nós agora vamos celebrar o Espírito de Deus residente em nós. Nós temos a possibilidade de fazer essa celebração, mas isso depende da nossa redenção. Dito isso, nós vamos olhar, irmãos, para algumas coisas muito importantes, tá? E olhar para elas de forma simples. A Páscoa, ela nos traz a ideia ou o princípio de que Jesus nos redimiu. Ela nos traz a redenção. Então, se não entendermos o que é redenção, a compra que Deus fez, pagando com seu próprio sangue, dificilmente nós vamos perceber o verdadeiro significado da Páscoa. Nós fomos redimidos, comprados. A redenção era um processo de compra, era uma conversa de propriedade. É quando alguém tivesse uma dívida muito grande
e não tivesse capacidade de pagar, e uma outra pessoa aparecia para cobrir aquela dívida. Então imaginemos que eu tenho uma dívida de $1 bilhão. $1 bilhão. $1 bilhão é algum dinheiro. Quem quer $1 bilhão? Toda a gente quer $1 bilhão. É um bom dinheiro. Agora imaginem aí o nosso financeiro mor, Gustavo, a trabalhar, Gustavo, a ganhar, ainda que for 5 milhões de kwanzas, ou 15. Dá para pagar $1 bilhão em 50 anos de vida? Não chega lá, né? Porque se eu tiver o salário, pode ser um bom salário, mas tenho contas a pagar. Então não vai ser todo o salário que vai. Ainda que for todo o salário, não chega para pagar $1 bilhão. É muito dinheiro para pagar. Mas aí aparece o Vanderlei. Aparece o Vanderlei. Vanderlei diz, eu tenho $1 bilhão para pagar a dívida do Fernando. Então, enquanto um já estava a me escravizar, porque eu tinha dívida grande e não conseguia pagar, aparece o Redentor. Ele diz, eu tenho esse dinheiro, eu vou pagar. E ele paga $1 bilhão. Só que agora, eu deixei de dever um para dever outro. Porque quem pagou o $1 bilhão agora é o meu dono. Porque tudo que eu tenho, eu, família, todos já trabalhar juntos, não conseguíamos pagar aquela dívida. Então ele pagou $1 bilhão, só que agora ele ficou com a propriedade. Nós passamos a ser dele. Entretanto, a ideia de passar a ser dele é que ele nos comprou para a liberdade. E ele diz, comprei, paguei, contudo, estão livres. O que Jesus Cristo faz na redenção é exatamente isso. Irmãos, nós não temos como pagar a dívida que temos com Deus. Nenhum de nós tem capacidade, com as suas obras, com tentativas de pagar o fato de nós termos ferido o coração divino. Então, só um Redentor para fazer isso. E o inimigo, o diabo, sabia muito bem disso. E nas mãos do diabo, nós estávamos a ser plenamente escravizados. Mas Jesus Cristo, com o próprio sangue, ele pagou a dívida que cada um de nós tínhamos. E agora nós pertencemos a Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu sou escravo de Cristo, dentro desse entendimento, em saber que ele era escravo do pecado, do diabo, porque é assim que ele tinha se entregado naquilo, mas agora que Cristo lhe comprou, ele é escravo de Cristo. Aqueles que são gratos pelo trabalho que foi feito na cruz, eles entendem isso. Ele vai dizer assim, foi para a liberdade que Cristo me libertou, mas eu pertenço a Ele. Eu não tinha como pagar. Trabalhando toda a vida, eu, se calhar, os filhos a trabalharem, não íamos conseguir, mas apareceu um Redentor, pela graça de Deus, e pagou a dívida que eu tinha. Eu agora sou livre para viver sem nenhum tipo de atadura. Então, o que foi feito é exatamente isso, irmãos. Jesus paga o preço. E nós estamos livres. Posso ouvir um amém? Então, alguns pensam que ainda tem que pagar algum preço. Alguém recentemente chegou e disse, pastor, eu estou a pagar os meus pecados. Eu disse, você não sabe o que é pagar pecados. Porque vais ir para o inferno e não vais acabar de pagar em uma eternidade. Ninguém está a pagar os seus pecados, irmão. Não diga isso. Porque, às vezes, mas o pecado não tem consequência. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a... Irmãos, você vai ter alguns problemas, mas Deus nos livrou da consequência do pecado. Tínhamos que ser condenados. Então, não tem alguém a pagar pecado. Sim, há erros que você cometeu. Deus vai deixar um bocadinho do problema. Só para te fazer lembrar que não volta ali. Mas é só um bocadinho. Não, irmãos, não vamos assumir que nós estamos... Isso é ideia das trevas. Eu estou a viver assim porque eu tenho esse pecado, tenho esse... É pela misericórdia de Deus que levantamos todas as manhãs. Se não fosse a graça de Deus, nem levantar tínhamos direito de levantar. O ar, lhe tira já o ar, não respira mais. Porque a quantidade de coisas que nós cometemos, irmãos, não é possível. A misericórdia, a graça é que nos mantém de pé. Então, a redenção, ela é muito importante. Porque é ali onde todos os meus pecados foram. Eu tenho acesso a Deus não porque eu fiz alguma coisa. Alguns estão a tentar merecer o acesso a Deus. Não é possível. É pelo sangue do Cordeiro que nós temos acesso à sala do trono. É só o sangue do Cordeiro que pagou aquelas dívidas. Agora o inimigo
inimigo sabe disso. Então tenta sempre nos deixar na escravidão, para não entendermos o nível de libertação que nos foi dado. Por quê? Porque se alguém entende a redenção, ele vive livre. Ele diz, não me traz mais mentiras, isso já não faz parte da minha forma de viver. Eu estou livre da mentira. A minha boca já não precisa falar essas coisas. Os meus olhos já não precisam olhar dessa forma. Eu estou livre da luxúria, estou livre disso. Eu já não preciso ver dessa forma. Eu já não preciso andar dessa maneira, porque eu já fui liberto disso. Sai, Satanás, vai-te embora, porque na minha vida já não tens lugar. Eu já saí desse lugar. Eu não vou voltar aí. Então, quem entende a redenção, quem recebe ela em espírito, não vive mais preso, irmão. Ele anda em liberdade, porque ele entende, eu já fui liberto, já pagaram o preço. Essa dívida já foi paga. Não traz mais esse problema para mim, porque isso já foi resolvido na cruz do Calvário. Eu posso ouvir um amém? Amados, foi resolvido efetivamente, a preço de sangue. Não vamos desvalorizar o trabalho da cruz. Quando estamos a olhar para o trabalho que Jesus fez, a Bíblia chama isso inclusive de penoso trabalho. Foi difícil, custou caro a ele. Custou mesmo o sangue de Jesus, não foi simplesmente uma coisa. Isso traz para nós uma certa responsabilidade na maneira como vamos andar. Então, a preço de sangue, a nossa liberdade foi comprada. Não foi com dinheiro, com bilhões de dólares, porque se calhar não dói tanto. Se eu tenho 100 e dou 2 bilhões, pronto. Mas o sangue, irmãos, é tudo que uma pessoa tem. Não poupou nenhum tipo de esforço. Então, a maneira nossa de resposta não pode ser menor. Por muito menos, nós temos vendido o preço da nossa redenção. Nós vemos Esaú, um homem que foi levantado por Deus, vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Muitos de nós estão a pegar a redenção, que é um direito para sermos chamados os primogênitos, as primícias da criação. É um direito que nos foi dado por Deus, a nossa salvação. E por causa de um alimento que comeu, depois de 2 horas já tem fome de novo. Nós estamos a vender a nossa salvação. Por causa de uns beijinhos que beijou, depois já tem vontade de beijar de novo. Nós estamos a vender a nossa salvação. Por causa de um pouco de glória que os homens vão nos dar. Nós vemos Esaú a vender o seu direito de primogenitura, às vezes dizemos, não tem juízo. O direito de primogenitura, eu penso, Abraão, está muito bem descrito. Provavelmente um homem próspero. Vem a sequência. Nós não estamos a falar de pessoas propriamente que não tinham nada. E o primogênito tinha direito à dupla parte da herança. Veja a mentalidade imediatista de Esaú, porque ele está num contexto que Isaac não era propriamente mais uma pessoa perdida, um nômada. Mas estamos a ver a luta de Isaac em perfurar poços e entulharem os poços dele, depois conseguir perfurar uns tantos e prosperar, a ponto de já não ter espaço para prosperar. E o filho diz assim, tudo isso que o meu pai conquistou, me dá só um prato de comida, eu te entrego agora. Grande trabalho feito por Deus na cruz do Calvário. Não vamos desperdiçar a nossa redenção. Posso ouvir um amém? Nós vamos valorizar o trabalho da cruz. Nós vamos viver ele de forma intensa. Então, a redenção, ela não apenas nos permite entender que nós temos que valorizar esse trabalho de Jesus na cruz, mas nos permite entender que, efetivamente, todos os nossos problemas ali também foram resolvidos. Então, irmãos, não existe um demônio que se sustenta diante de Deus. Todos foram derrotados. Se há uma coisa perigosa que atormenta a humanidade, é a morte. A morte perdeu. A minha frase é: a morte morreu. Quando ele ressuscitou, ele está a dizer assim: nem a morte vai vos deter. Porque não é só ele. Ele ressuscita e nós com ele.
Então, todos nós que cremos em Cristo Jesus e recebemos a mesma qualidade de vida, nós temos acesso a uma vida sem fim, em abundância, a vida eterna. Então, em vida, enquanto estamos aqui, nesta nossa peregrinação, estamos de passagem, como se diz, né? Efetivamente estamos de passagem, daqui a pouco vamos partir. Quando partirmos desta vida, nós vamos para uma outra ainda melhor, da qual nós já estamos a usufruir parte dela, porque é o que Paulo diz, agora vemos como uma coisa embaçada, já temos o Espírito residente, já sentimos as nuances da eternidade, nós já percebemos a qualidade de vida de Deus, já vemos cura, libertação, vemos nuances daquilo que há no céu, não há dor, não há choro, não há doença, não há temor, não tem noite. Então nós já conseguimos perceber um pouco daquilo que será a nossa vida para a eternidade. Ele já nos deu um taste, uma prova daquilo que nós vamos experimentar para todo o sempre. Deus não nos deixa sem indicação. Então, aqueles que já provaram um bocadinho dizem, se esse bocado que nós estamos a experimentar já é o que é, quanto mais a nossa plena redenção. Eu não largo Jesus. Podes me matar, me crucifica de cabeça para baixo, me encerra ao meio, pode apedrejar. Você, quem sabe, eu não largo esse Jesus. Nós, irmãos, que acreditamos em Jesus Cristo e recebemos o Espírito em nós, não nos dobramos diante de qualquer coisa, porque nós entendemos o valor do que está por aí a vir. Paulo é muito claro, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que há de vir. Quem entendeu a salvação não troca a salvação por qualquer coisa, não troca a salvação por pequenos prazeres, pequenos momentos, por uma glória que é passageira, mas aquilo que Deus deposita em nós é eterno. Então nós não trocamos, ao contrário, nos posicionamos, ficamos firmes, seguimos. Posso ouvir um amém? Seguimos firmes em Cristo Jesus, porque acreditamos que o trabalho dele é muito maior. Se fomos livres por ele, então nós permanecemos nele. Amados, a Páscoa nos traz um outro tema que é importante. A redenção é um tema, a santificação é outro tema. Então, nós não conseguimos viver a verdadeira Páscoa e adentrar sem a santificação, sem a eliminação do fermento, sem tirarmos aquilo que atrapalha. Então, amados, deixa-me dizer que há muita coisa que não tem nada a ver com Deus, que infelizmente está no nosso meio, mas nós precisamos eliminar. Posso ouvir um amém? Ou no mínimo, precisamos pôr cada coisa no seu devido lugar. Então, tudo aquilo que o diabo adiciona e que não é original da parte de Deus, não vamos abraçar. Há muitas adições, pequenas adições, coisas que parece que não é nada, mas é o grande desvio. Por quando tu estás numa determinada rota e desvias só 0,5 graus, aqui tu não sentes. Mas lá na frente, depois de quilômetros, tu vais ver que estão muito distantes. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós temos muito cuidado para salvaguardarmos a mensagem de Deus, porque senão vamos perdê-la no meio de tanta purpurina que o diabo põe para nos distrair. Tradução: não tem coelho, e muito menos que dá ovo, e muito menos de chocolate. Preciso falar mais? Vou mover para frente. Não tem, irmão. Lemos o texto. Eu queria ler o capítulo, mas são quase 50 versículos. Eu queria ler todo, para ninguém sair daqui com dúvida. Eu disse, está na Bíblia? Não está. Eu vi o coelho. Há um que veio me dizer, tem coelho? Você tem coelho aonde, irmão? Nem na biologia o coelho dá ovo, não é possível isso. Esta é uma mistura, irmãos. É uma mistura de várias tradições, chegaram a esse contexto. Não tem na Bíblia. Amém? Não tem. Não comemos, tá? Não participamos. Obviamente, se Deus te falar, tudo pela oração é santificado, tá? O Espírito Santo nos guia em como nós vamos seguir a nossa vida. Se Deus te permitir, não a recomendamos. Não recomendamos. Mas
pela oração, todas as coisas são santificadas. Orou, divirta-se. Mas, muito cuidado. Não vamos misturar, porque o diabo faz essas coisas e traz coisas que não são para confundir as que são. E depois fica mesmo uma confusão. Nós perdemos o foco daquilo que é essencial. Um processo de restauração enorme que Deus está a conduzir para a humanidade. Agora ficamos a nos divertir com uma coisa que na verdade não tem nada a ver com aquela história. É uma distração, irmãos. Vamos nos concentrar naquilo que é central. Essa é a estratégia do diabo para muitas coisas. E depois nós pais temos uma luta muito grande, porque as crianças na escola estão a ver todos, e você tem que lhe explicar 50 vezes, não, esse coelho não, o coelho não, tem uma camisa do coelho, não põe a camisa, filho, o coelho não. E tá, é uma batalha emocional, espiritual, financeira, tudo para você conseguir sair dessa situação que nos foi colocada. Não é necessário. Mas também confesso que falta o barulho dos cristãos, né? No sentido de levantarmos o verdadeiro sentido da Páscoa, de trazermos a história de Jesus mais viva, para que as crianças nem tenham vontade de pôr um coelhinho ou de comer os ovos, mas tenham vontade de fazer aquilo que é o correto. Posso ouvir um amém? Então, falta da nossa parte, às vezes, também a posição certa. Nós vamos deixando e, de repente, quando demos conta, vários elementos estão dentro da nossa casa. Irmãos, atenção! Essas coisas que são pagãs e consagradas, elas têm um efeito. Não vamos ignorar. O mundo espiritual existe. Os demônios existem. Os anjos existem. Deus existe. Então nós não ignoramos as estratégias das trevas para trazer elementos de distração a uma mensagem central e nos levar à perdição. Não vamos ignorar isso. Não vamos espiritualizar tudo ao ponto de dizer, ei, esse ovo, é por isso que agora partiu o copo, trouxeram o ovo da Páscoa aqui em casa. Ei, partiu o copo agora. Não é esse contexto. Pode ser, atenção, abre os teus olhos, mas não é isso que estamos a falar. Se for, você tem que estar pronto para responder a essas coisas. O ovo da Páscoa não pode me assustar, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Posso ouvir um amém? Então não posso estar assustado porque agora está a comer um ovo, você vai ficar bem em nome de Jesus, e tal pessoa que fez o ovo também vai se converter no poder do sangue do Cordeiro, e nós vamos fazer isso. Contudo, irmãos, estamos conscientes do que é e do que não é. Estamos conscientes do que é mistura e do que é puro. Estamos conscientes do que é que está fermentado e o que é que não está fermentado. Posso ouvir um amém? Não estamos perdidos, não estamos dispersos, não estamos distraídos. Ao contrário, nós estamos muito atentos a cada detalhe, aquilo que Deus nos mandou fazer, assim faremos. Amém? Nós não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Por último, há esse contexto da Páscoa, irmãos, ele nos remete à missão. Nós temos uma missão. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Posso ouvir um amém? Ele está vivo. A morte não conseguiu deter, porque a qualidade de vida dele não permitiria que a morte o detivesse. Ele é a própria vida. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. Ele deu esse testemunho. Não somos nós quem estamos a afirmar. O próprio Cristo falou de si mesmo que ele era a ressurreição e a vida. Então nós cremos nisso. Agora, irmãos, nós precisamos nos levantar enquanto cristãos e assumirmos a nossa missão, a mesma de Cristo. Não podemos olhar o mundo a cair à nossa frente e ignorarmos as coisas. Ao contrário, nós estamos ativos, cheios do Espírito Santo, para fazermos aquilo que é a obra de Jesus. Se voltar à imagem, Uda, a imagem das festas. Irmãos, há um trabalho que está em curso. E esse trabalho, nós vamos ver em Mateus capítulo 24, capítulo 24, versículo 14, ele disse, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a toda a gente. E então, virá o fim. O que nós entendemos? Há uma pausa no cumprimento das festas. Então foi 4 de uma vez, logo no momento em que ele morre, depois logo 50 dias depois vem o Pentecostes, mas todas elas nós vemos, quando ele morre, nós vemos pessoas que ressuscitaram, ali são as primícias dos primeiros ressurretos. Nós vemos muita coisa que já se cumpriu, e algumas coisas que faltam se cumprir, porque a paragem na contagem. Mesmo contexto profético que é dito em Daniel. Porque Daniel fala de 70 semanas, desde a morte do ungido até o cumprimento, o fim dos tempos. E o que ele está a dizer, só que ele diz que vão cumprir 69 e uma última semana fica para o fim. Então o que Daniel estava a falar há um cumprimento inicial, mas depois há uma pausa, e há um cumprimento final. A pausa, irmãos, todos nós entendemos
que é a igreja que entra em ação. Então, quando a cronologia divina é para dar tempo de todos os povos conhecerem a Jesus. É para dar tempo de nós pregarmos o Evangelho em todas as nações. E assim que pregarmos em todas as nações, Mateus 24:14, virá o fim. Então vai entrar o cumprimento do final. Então entra a plenitude dos gentios, somos nós, a manifestarmos aquilo que é a pregação do Evangelho, com um poder e autoridade que não foi manifestado pelos judeus inicialmente, mas o apóstolo Paulo é muito claro que diz que aquele que lhes retirou é poderoso para voltar a enxertar. Então eles voltam no contexto da pregação e juntos finalizaremos o trabalho. Contudo, a ideia que estamos a ter aqui, irmãos, é: se eu e você não nos pusermos a trabalhar, entendendo o valor do que foi feito por nós, só prolongamos o tempo da nossa redenção. E a Bíblia é muito clara em alguns textos, um deles é apressando a vinda do Senhor. Então, a maneira como nós vamos trabalhar vai trazer Jesus mais rápido ou mais lento. Quantos querem que ele venha já? Diga amém. Há um solteiro a dizer: não vem ainda. Eu quero casar. Outro dia, Jesus vem já. Não vem, espera, ainda não casei. As alegrias do céu vão ser muito maiores, irmãos. Vocês ouviram amém? Vão ser maiores, mas vai ser bênção. Se puderes casar antes, vamos aproveitar também. Irmãos, Deus precisa de nós, amém? O final da história nós já conhecemos. Ele vai reinar sobre tudo, sobre todos. Vai estabelecer o reino. O mesmo que foi morto e ressuscitou, está à destra de Deus, voltará. E em tabernáculos habitará com os homens. Deus vai estar conosco. Posso ouvir um amém? Agora, o cumprimento disso depende de uma igreja. Uma igreja, irmãos, que não é hipócrita. É uma igreja verdadeiramente liberta, que passou pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja que sai do Egito e sai com poder e autoridade. Não sai apenas, mas sai com poder e autoridade. É uma igreja que olha para aquilo que são as prisões das trevas e diz: já não tem poder sobre mim. É uma igreja que não segue a Deus só quando está tudo a cuiar. E quando as coisas estão difíceis, abandona Deus. Não é possível. Irmãos, nós vamos seguir a Deus quando está tudo bem. Vamos seguir a Deus quando não está tudo bem. Nós vamos seguir a Deus quando aquilo está firme. Vamos seguir a Deus quando está tudo balançado. Quando nos aponta um dedo, por causa do nome de Deus, nós também o seguimos ainda assim. E vamos até a cruz, ou ao apedrejamento, ou a sermos cerrados, ou a sermos excluídos, ou a nos prenderem numa ilha em que não temos acesso a mais ninguém. Estás preso. Ainda assim, não largamos a Deus. Nós não vamos deixar apenas quando esta igreja, com um nível de disposição mortal, se levantar. O mundo vai conseguir ouvir essa mensagem. Mas se o Netflix é mais importante para mim do que sair da minha casa e fazer uma oração por alguém que está a precisar, irmãos, a vinda de Jesus está muito longe ainda. Porque tem um casal a gritar. Ele ligou para mim e disse: pastor, tem aqui os vizinhos estão a lutar. Eu disse: estão a lutar, vai lá. Ajuda. Eu disse: não, estamos no meio da série. Já está quase no fim a série. Quando acabar, nós vamos. Eu disse: meu Deus. Há coisas que eu, como pastor, irmãos, não posso falar. Só me resta orar. Porque eu se disser no fiel: irmão, sai daí, vai, né? Vai orar. E ele chegar lá e lhe der uma garrafa da cabeça. Ele vai dizer: o pastor é que me mandou. Mas nós estamos a precisar de pessoas disponíveis para levar uma garrafa da cabeça para que outros estejam em paz. Estamos a precisar de pessoas disponíveis para comprar a briga dos outros. Alguém pagou o nosso preço, que não tinha nada a ver com isso.
ele não tinha nada a ver com as coisas que você fez, irmão. Enquanto não se levantar uma igreja que diz: "Epa, não tenho nada a ver com esses senhores, até geriram mal o dinheiro deles, mas vamos participar." Vai demorar muito o cumprimento das coisas. Mas eu creio, tão certo como vive o Senhor, é a nossa geração, é a minha geração, que vai se levantar com poder e autoridade para em todas as nações anunciar: Jesus Cristo vive e voltará para acabar com os reinos desse mundo. Não podemos fazer isso sem santidade, já disse. Então, eu próprio não vivi a redenção, mas estou a pregar a redenção. Não, irmão. Não. Recua. Precisamos falar daquilo que nós experimentamos. Amém? Eu preciso falar do que eu experimentei. Quem experimentou a redenção tem autoridade espiritual. Quem não, vai precisar voltar lá para ver e, com autoridade, retomar. Mas esse é o dia em que Deus vai nos levantar, amém? Em que Ele vai, efetivamente, o Espírito Santo vai descer sobre nós. Amados, não é possível. O que começou na Páscoa e chegou até o Pentecostes, Ele vai seguir. E nós vamos preparar a igreja para receber o Rei. João Batista foi levantado por Deus como profeta no Novo Testamento para preparar a vinda do Senhor. E preparou, ele disse, ele preparou as veredas, preparou as pessoas, pregou a mensagem para que Deus pudesse entrar. Nós somos levantados por Deus para preparar a sua segunda e mais gloriosa vinda. Ele virá, quando a trombeta soar, Ele vai rasgar os céus e vai vir, terminar com todo o poderio das trevas, estabelecer o reino dele. E nós, como testemunhas, faremos isso. Meus amados, nós precisamos buscar a Deus. Não é possível, nós não vamos adentrar os céus, amados, se nós não buscarmos o Senhor hoje. Ele é muito claro, ele diz assim: naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Irmãos, o Cordeiro morreu para que Deus tivesse comunhão conosco, para que mais uma vez tivéssemos acesso à comunhão com Deus. Não foi simplesmente para sermos um povo bonito, bem visto. É para termos comunhão com Deus. Se não tivermos essa sede dentro de nós, essa fome, essa vontade de estar com Deus, os céus não são o nosso destino. Mas hoje eu creio que uma igreja forte vai se levantar nesse lugar, cheia do Espírito Santo, e que sabe que não está só. O mesmo Rei está vivo, com todo o poder e autoridade, conosco, para cumprir cada uma das etapas. Fica de pé nesse dia. E nós vamos orar celebrando a nossa liberdade. Celebrando a liberdade que nos foi dada, mas principalmente a missão que vem com essa liberdade, a responsabilidade. A redenção nos foi dada, o preço foi pago, mas nós agora temos uma missão de acordo a este novo momento da nossa vida. E essa missão só se cumpre, meus irmãos, em plena comunhão com Jesus Cristo. Não é possível fazermos isso de outra forma. Hoje é um dia de nós seguirmos numa nova direção, de andarmos num caminho diferente, de dizermos: Senhor Deus, eu reconheço. Irmãos, isso leva-nos a pensar no chamado, na nossa missão enquanto cristãos. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Não é demais repetir 100 vezes isso, até que adentre o teu espírito. Por quê?
Porque nós não vamos conseguir responder a Deus simplesmente na base do nosso conforto. Irmãos, essa é uma mensagem que não é real. Servir a Deus vai exigir de nós alguma coisa. O Cordeiro entregou-se, mas é muito claro, a nossa relação com Deus, Ele requer de nós também alguma coisa. E eu devo dizer, se calhar, todas as coisas. Não conseguimos nos entregar a Deus por metades. Não é possível. Tudo que temos e somos precisa estar entregue na mão de Deus. Quando Deus foi libertar o povo do Egito, Faraó começou a tentar fazer negociações com Moisés. E disse, olha, primeiro vão só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Queria separar as famílias. O diabo sempre quer manter as famílias separadas. Mas na obra da redenção, todos saíram. As mulheres, as crianças, os homens. Depois o diabo diz, tá bem, vão vocês, deixem os vossos bens. Não, Moisés disse, nós vamos levar tudo. Não apenas levaram tudo, mas levaram ainda coisas que os egípcios deram. Ou seja, a multiplicação no processo de redenção. Então, às vezes, irmãos, alguns de nós estão aí, a deixar a família. Isso é trabalho das trevas. Mas a redenção completa, nós saímos com a nossa casa. Os nossos filhos servirão a Deus. As nossas esposas servirão a Deus. Os nossos maridos servirão a Deus. A nossa casa será um lugar de oração. Posso ouvir um amém? A redenção dada no Êxodo pelo Cordeiro é a mesma dada por Jesus Cristo. E o diabo é o mesmo, a tentar as mesmas estratégias. O diabo vem e diz, os bens ficam. Não, meu dinheiro servirá a Deus. O diabo ainda tenta fazer uma outra separação. Ele diz o seguinte, podem ir, mas não vão longe. Fica aqui assim perto. Não é possível, irmão. Para rasgarmos a nossa ligação com o diabo, nós temos que ir distante. Tão distante que diz assim, não tem caminho de volta. Voltar é mais cansativo do que ficar na santidade. Vou ficar já santo. Irmão, nós às vezes olhamos para trás e dizemos, nós recebemos tentação. Só que você olha para a tentação e você diz, pecar mais. Não, fica assim. Vou ficar assim, não posso voltar mais ali. Viver aquele processo de novo. Cair mais ali, naquela prisão que eu já saí. O povo olhava para o Egito, alguns tinham vontade de voltar, mas estavam muito longe, já não dava. Eles reclamavam com Moisés, as cebolas, Moisés. Fico indignado. Eles ficavam a reclamar, Moisés, no Egito tínhamos isso, no Egito tínhamos aquilo. Cebolas, eles queriam cebola, o povo quis cebola. Meu Deus, a que ponto chegamos? Irmãos, o diabo não vai nos fazer olhar para trás. Não vamos ficar perto do pecado. Corta, quebra as pontes, queima, sai para longe. Jesus Cristo nos tirou da escravidão, não para vivermos ao lado do pecado, à espera do momento de voltar. Não tem caminho de volta. Nós vamos olhar para frente e vamos seguir sem olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno dele, nós não olharemos para trás. Nós vemos alguns que olharam para trás e viraram estátua de sal. Não seremos nós em nome de Jesus. Nós vamos olhar para frente. Cristo é o nosso caminho. Às vezes as tentações vêm, irmãos, e virão para as nossas vidas, mas a redenção falará mais alto. Eu vou olhar para frente e dizer, o preço que foi pago foi muito alto, não voltarei na minha vida de pecado, eu não volto naquela escravidão. Posso ficar aqui no sofrimento, ficarei com Cristo, mas na escravidão não voltarei mais. Em nome de Jesus, é chegado o tempo em que nós viveremos a plena redenção. E seremos esses aceleradores da vinda de Jesus Cristo. Ele virá para resgatar toda a humanidade. E somos nós que vamos pregar essa verdade. Não vamos pregar debaixo de maldição. Ao contrário, estaremos livres. Põe a mão sobre o teu coração. Feche teus olhos. Diga assim, Senhor Deus. Senhor Deus. Neste dia, coloco a minha vida em tuas mãos. Pai amado, eu me aproprio do teu sacrifício, do teu trabalho.